Vamos a Salmos 139, o versículo 15. A palavra diz assim: a minha matéria não foi escondida de ti quando eu fui feito em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro todos os meus dias foram escritos, os quais eram continuamente formados, quando ainda não havia nenhum deles. Aí eu fui questionar o Espírito Santo sobre esta palavra, e o Espírito Santo me levou lá para Gênesis 2:7, quando o Senhor forma o homem da matéria terra. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre um projeto, e é sobre um projeto que falaremos esta noite. O Senhor tem um projeto sobre cada um de nós, e Ele tem um projeto coletivo, que é a igreja. Pai, aqui é a Tua palavra, Senhor, que ela possa, Senhor, alcançar os corações, Deus querido, como Tu tens ministrado no meu. Pai querido, alcança, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada coração, de cada vida. Senhor, daqueles que estão aqui, aqueles que vão nos ver amanhã ou depois pela internet, Senhor. Que a Tua boa mão, Senhor, possa alcançá-los. E que o Teu projeto jamais, Senhor, nós possamos omiti-lo ou deixar de fazê-lo, Senhor. Pai querido, nos ajuda em tudo, pois em tudo nós somos dependentes de Ti. Espírito Santo, nós dependemos de Ti para trazer à nossa mente tudo aquilo que o Senhor tem planejado para nós. Continua, Senhor, nos usando, nos abençoando e nos direcionando, Pai, a cada dia mais, para que possamos cumprir, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem projetado sobre as nossas vidas, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Igreja, esta palavra foram alguns meses, eu estou diluindo ela aos poucos, porque o Espírito Santo vai nos confirmando cada dia uma passagem, isso e aquilo. E aí eu espero que eu consiga transmitir. Eu passei até para o papel, mas quando eu passei para o papel, não era aquilo que o Espírito Santo tinha ministrado no meu coração. Então eu falei, não adianta eu levar um papel para mim seguir, se não é tudo aquilo que o Espírito Santo ministrou. Então vamos lá. Primeiro projeto. Não fomos formados, por exemplo, na minha concepção, em 1961. Esse projeto vem lá, quando o Senhor soprou as narinas de Adão. Ele já tinha a minha vida naquele momento. Ele já tinha a tua vida naquele momento. Todos nós fomos formados naquele instante, porque Ele é eterno, Ele não depende de tempos, Ele nos formou naquela situação. E aí, o que o Espírito Santo falou ao meu coração? Como nós podemos nos dispor a fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas? Quando? Porque muitas vezes nós esperamos o amanhã, e talvez o amanhã não chegue, e o projeto do Senhor sobre as nossas vidas parou ali, e Ele tem algo muito mais importante do que as nossas importâncias. O projeto dele para as nossas vidas é muito mais perfeito, porque hoje nós projetamos algo para as nossas vidas. Amanhã
aquilo já não tem mais valor, aquilo já não presta mais. E o projeto de Deus não, ele é eterno. Ele é eterno. E ele não murcha, ele não diminui. Os nossos, às vezes, nós sonhamos hoje uma coisa, amanhã conseguimos. Cadê? Não tem mais graça aquilo. Certo? E quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, vamos agora relembrar alguns dos nossos irmãos que fizeram isso. Começando lá de Noé. Noé recebe um chamado. O projeto de Deus para Noé era salvar a família dele. Por 100 e poucos anos ele trabalhou nesse projeto. E poderia ter desistido? Poderia. Como às vezes nós desistimos dos projetos que Deus tem para nós. Mas ele não desistiu. E através daquele projeto que ele foi até o final, ele conseguiu salvar não só a própria vida, mas a vida da família. Então muitas vezes o nosso projeto não é só para nós. Às vezes a gente encara o projeto de Deus para as nossas vidas como sendo só, é para mim. Não. Muitas vezes ele quer alcançar outros através das nossas vidas, do projeto que ele pôs nas nossas frentes. E nós não damos o devido valor. Nós não corremos atrás dele. Nós deixamos. Porque é muito bom, é muito cômodo, né? O Senhor fala conosco e depois a gente... Foi só um momento. E não é só um momento, meus amados. A nossa vida, o projeto dele para a nossa vida, como o Espírito falou comigo, é lá do Éden, é lá do barro, quando ele fez Adão. Não vamos nos indispor a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Porque isso, para nós, hoje pode não representar muita coisa. Mas no dia que nós encontrarmos com o nosso Criador, nós vamos ser galardoados por isso. Você vê que você recebe algo para fazer que às vezes nem é tão importante para você, mas na eternidade ele vai fazer diferença. Quando você se encontrar com o Altíssimo, você vai ter aquilo que você fez, talvez não dando devido valor, mas fez. Lá você vai ter o seu galardão. Eu, esses 2 meses atrás, 1 mês atrás mais ou menos, eu estava ouvindo um testemunho da Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, os nossos irmãos são mortos. E foi pego uma família, para vocês verem quanto é importante um projeto. E nós estamos à frente desse projeto. Essa família foi pega adorando ao Senhor, e a pena de morte para eles era morrer enterrados vivos. Eram pai, mãe e 2 filhos. O governo mandou cavar um buraco, colocou-os lá dentro e a máquina começou a jogar terra. As crianças pediram para que os pais negassem a Jesus. E eles falaram: não podemos. Não podemos negar a Jesus. E aí o que acontece? A terra veio e eles começaram a louvar ao Senhor. E a terra veio.
E eles disseram aos filhos: logo, logo estaremos juntos. Logo, logo estaremos juntos. E a terra veio e cobriu os filhos. E eles se foram. Cobriu os pais. E eles se foram. Glória ao nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor não se foi. Aquela palavra ministrada naquele momento alcançou todas aquelas vidas que estavam ali. Para a glória do nome do Senhor, todos se renderam a Jesus. Você vê como é importante. Ah, mas perdeu a vida. Não. Foi uma plantação que deu frutos. E frutos para a vida eterna. Então, um projeto sobre as nossas vidas é importante demais. E nós estarmos à frente. Para nós. Talvez, como eu disse, talvez não dê a importância devida agora. Mas lá na frente, nós teremos o nosso galardão. Lá na frente, o Senhor pode alcançar muitas vidas através de talvez um ato hoje nosso. Talvez uma coisinha de nada que o Senhor pediu para que fizéssemos. Ele lá na frente pode alcançar outras vidas, outras famílias, talvez até nações. Então, ficamos na presença do Senhor cada dia, pedindo a Ele que o projeto dele jamais se perca nas nossas vidas. Dá licença um pouquinho. Esta madrugada eu estava trabalhando e eu passei um período meditando e aí nós fomos. O Espírito Santo estava conversando comigo, que a gente conversa muito com o Espírito Santo. Eu acho demais isso. Outro dia eu estava de madrugada orando e aí sobre esta palavra eu falei: Senhor, esse grande projeto que o Senhor tem para nós. Aí o Espírito Santo falou: não, o grande projeto para vocês é a igreja, mas eu tenho um projeto individual. Foi onde eu fui ministrado sobre este projeto. Eu tenho um projeto individual que é para você cumprir, é para você fazer, não é para outro. E aí eu estava conversando com o Espírito Santo e aí o Espírito Santo estava ministrando sobre Abraão. Quando Abraão, na terra dos seus pais, já era um homem rico. Ele já não tinha necessidades. Pelo menos que a gente saiba que tenha ministrado, não tem. Porque ele já era uma pessoa de posses. E ele se propõe, com o chamado do Senhor, a fazer o projeto do Senhor. E através de uma obediência, ele alcançou muitas vidas, e até a nossa hoje. Ló, junto com Abraão, ele entrou no mesmo projeto, mas a visão dele não era do projeto de Deus, a visão dele era do projeto pessoal dele. E a gente sabe onde foi dar isso. Que ele só não ficou em Sodoma, porque Abraão intercedeu. Então, às vezes a gente pode, uma decisão levou a família para um lugar que não estava na presença, não estava na vontade de Deus. Então, uma decisão nossa, uma decisão errada nossa, pode às vezes complicar não só as nossas vidas, mas daqueles que estão à nossa volta.
Então, façamos a vontade. Perguntemos a Deus, porque tudo, em todo tempo a gente tem que estar em conexão com o Altíssimo. Perguntemos a Ele a respeito dos projetos que Ele tem para nós, para que nós possamos cumpri-los, para que nós possamos andar através desses projetos e fazer sempre a vontade dEle. Nesta madrugada ainda, eu estava... Dá licença um pouquinho, meus amados. Amém. Meditando sobre a palavra, o Senhor tá ministrando comigo, e o Senhor me estava falando sobre, muitas vezes, vidas são ceifadas antes da hora. Há um tempo atrás, eu peguei um rapaz numa situação. Ele tinha feito um assalto e alguém o tinha atingido. E um rapaz de 20 anos. E eu perguntando ao Senhor, falei: Senhor, mas por que uma vida se perde tão cedo? Aí o Senhor estava falando para mim: não é o meu projeto para ele, é o projeto dele, foi a escolha dele em andar, em trilhar esses caminhos. Porque para nós, como eu li aqui, todos os dias, não é um só. Antes que um deles houvesse, ele já tinha escrito, ele já tinha projetado, ele já tinha programado. Que nós possamos entender que esta palavra, que é viva, que é eficaz, ela não volta sem cumprir aquilo para que ela foi enviada. E a nossa vida, a nossa existência aqui nesse plano, só não pode acontecer se a gente escolher. Porque me trouxe esta tarde, eu estava descansando um pouquinho e eu sonhei com a minha mãe. E aí o Espírito Santo falou comigo. Eu falei: Senhor, mas por quê? Fazia muito tempo que eu não sonhava com a minha mãezinha. Aí o Senhor falou comigo assim, ó: ela não andou comigo? Eu falei: andou. Ela não cumpriu o meu projeto? Eu falei: cumpriu. Não alcançou todos os filhos. Todos nós fomos criados no Evangelho. Mas ela não conseguiu alcançar todos. Nunca desistiu de orar por todos. Mas ela não conseguiu alcançar a todos. E aí eu estava questionando ao Espírito. E ele falou novamente essa palavra. São escolhas nossas. Não são escolhas do Senhor. O plano do Senhor era que todos estivessem na presença dele. Mas por escolha, teve uma época que eu rebelei também, a meu período de rebelião, e eu saí da presença do Senhor. E
pela misericórdia e graça dele, ele me deu aquela joia ali, ó, que me trouxe de volta, me resgatou. Ela me resgatou. Eu estava perdido e cada dia mais me perdendo, mas ele é bom. E quando a gente consegue ouvir o chamado dele, a voz dele, a gente jamais, aquele que já andou no caminho, jamais se esquece da voz do Criador. Se você tem um contato com Deus, você pode hoje, por um determinado tempo, você desviar, mas você não deixa de ouvir a voz dele, não deixa de ouvir o chamado dele, não deixa de ele falar ao teu coração. Volta. Tem algo que você tem que fazer. E foi através da vida da minha esposa que eu retornei. E através das orações da minha mãezinha também, que ela nunca cessou de orar, enquanto estava conosco aqui. E aí, nessa tarde, eu estava nessa madorna, né, depois do almoço, e eu tive esse sonho. E eu falei, Jesus, é muito, muito bom, né, Pai, quando a gente intercede pelos outros. A gente hoje não vê o resultado, mas, que nem o Tony orou aqui agora há pouco, sobre a vida do filho, da nora e do genro, do filho, do neto e da nora. A oração não é perdida. Ela não vai ficar vagando no espaço, ela tem endereço certo. E quando ela chega, tem o tempo dele trabalhar, mas com certeza terá resultado. Porque nada que a gente pede ao Senhor fica perdido. Que possamos cada dia mais fazer a vontade dele e sempre, sempre interceder por aqueles que hoje não estão mais no caminho, porque certamente o Senhor vai visitá-los e vai trazê-los de volta. E continuando neste projeto do Senhor, a gente vai a Samuel, quando o povo de Israel pede um rei. E aí Samuel chega para o Senhor e fala, Senhor, o povo quer um rei, eles não querem a mim. E o Senhor fala para Samuel, eles não estão dizendo que não querem a você, eles estão dizendo que eles não querem o meu governo sobre a vida deles. Você vê como é importante o governo do Senhor sobre as nossas vidas. E como é importante nós governarmos as nossas vidas. Agora me veio uma outra passagem, lá em Gênesis, quando Caim e Abel ofertam ao Senhor. E o Senhor diz a Caim, por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, serás aceito, mas se procederes mal, o pecado jaz à porta, e cabe a você dominar. Então, nós é que temos a responsabilidade de dominar aquilo que está sobre as nossas vidas, o governo da nossa vida. Por quê? Para entregar esse governo no último dia diante do Senhor. E pedimos a misericórdia dele, para que não seja palha, não seja madeira, ou seja, alguma coisa que o fogo possa consumir, mas que possa ser pedra, ouro, para que
exalte ao nome dele e para que a nossa salvação não seja por um triz, seja completa. Amados, desculpem aqui, a garganta hoje não está muito boa, desde a madrugada, eu acho que por causa do frio um pouquinho. Nós temos sempre que estarmos voltados para aprender um pouquinho mais deste livrinho aqui, ó. Porque este livrinho nos traz tanta experiência de vida. Nós vamos a Saul. Saul foi eleito um rei, o primeiro rei de Israel. O Senhor o deu, mas ele não atentou para o projeto que o Senhor tinha sobre a vida dele. E ele foi e ofereceu sacrifício, coisa que não era para o rei fazer, era para o sacerdote. O que nós entendemos com isso? Que muitas vezes nós podemos fazer algo que não é para nós fazermos. Nós precisamos estar sempre ligados para que nós façamos aquilo que o Senhor quer que nós façamos, não aquilo que nós queremos fazer, ou aquilo que nos convém fazer. Porque enganoso é o coração do homem, já diz a palavra. E nós podemos, a cada dia mais, estarmos atentos ao Senhor. Os dias estão próximos. Nunca se viu tantos sinais. Nunca se viu tantas indicações da volta do Senhor. E que nós possamos estar sempre atentos. Não deixamos as nossas lâmpadas em momento algum apagar. E que tenhamos sempre o óleo. Tenhamos sempre a ligação com o Espírito. Para que o nosso ouvido possa ouvir o dia, a trombeta do Senhor tocar. E este dia vai ser tão maravilhoso que nem só aqueles que estiverem com seus ouvidos atentos vão ver, vão sentir e vão ir embora, porque os outros vão ficar procurando aqueles que se foram. Você vê como é importante as nossas lâmpadas estarem sempre com azeite. Mais um pouquinho, nós vamos lá para Davi. Davi, ainda jovem, eu senti um botãozinho, pensei que tivesse apertado e desligar. Davi ainda jovem, tem uma missão. Quando Saul é rejeitado por Deus, ele manda Samuel ungir a Davi. E Davi tem uma missão. E essa missão leva muito tempo. Ele poderia desistir? Poderia. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele sabia e ele confiava no Deus, ele conhecia a Deus. A gente vai lá
lá para o livro lá para o Novo Testamento, e a gente vê referência de Davi no Novo Testamento. Por quê? Por causa da confiança que ele tinha em Deus, por causa da fé e do amor que ele tinha pela a promessa do Senhor na vida dele. E que a gente possa também amar essa promessa e buscar a cada dia mais estar ligados nessa promessa, para que no dia do Senhor nós estejamos prontos. Porque pode demorar? Pode. Pode passar tempos demais, como muitos já se foram. Pode ser que amanhã nem esteja mais aqui. Mas a promessa que ele fez, ela nunca vai passar. E a promessa que ele tem para as nossas vidas também nunca passa. Nós somos seres eternos. Esta carne não, mas a nossa alma é eterna. E que nós tenhamos a cada dia essa percepção da eternidade, que é o que o Senhor tem para nós. É o projeto lá no Éden. O projeto primeiro. Sejamos nós sempre ligados, sempre conectados a este tão grande amor, a esse tão grande chamado. Eu vou ficar sem voz. Por isso, por aqui, eu encerro. Amém, meus amados? Me perdoem, mas a minha voz está indo embora. O Senhor abençoe a cada um.